Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando o like aí para ajudar o canal e eu convido você a ser membro para ter acesso antecipado a todos os vídeos que é postado aqui no canal. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Soldas de trilhos de linhas férreas são comumente feitas pelo processo de aluminotermia, que se baseia na reação química entre o alumínio e o óxido de ferro 3. Então a gente vai ter que saber montar o óxido de ferro 3 aqui, tá? A reação de uma mistura de 54 gramas de alumínio com 160 gramas de óxido de ferro 3 produziu 67 gramas de ferro. Portanto, o rendimento percentual da reação foi próximo de... E temos as massas molares aqui. Bom, primeiramente, pessoal, nós temos que saber montar o que é o óxido de ferro 3. Toda vez que tiver óxido, eu sei que ele vale o O2 menos, tá? Toda vez que for óxido, tá bom? Então, é função inorgânica lá de óxidos. Quando nós temos um elemento, no caso aqui o ferro, 3, tá vendo esse 3? Esse 3 significa que é a carga do ferro, tá? É a carga do ferro. Então, nós temos ferro 3+. O que vai acontecer aqui? Nós vamos pegar e realizar a regra do tombo, tá? Desce o 2 e desce o 3. Nesse caso aqui específico, pessoal, dá para simplificar 2 com 3? Não. Então, o que a gente faz? Mantém. Então, o nosso óxido de ferro 3 tem essa fórmula, tá bom? Então, descobrimos a fórmula do óxido de ferro 3. Só que o que ele está falando? Alumínio. Então, a gente sabe, alumínio Al. Tá? Isso aí é fato, isso não muda. Ele só tá falando alumínio, ele não tá falando o alumínio que esteja com outra coisa, tá certo? Ele faz o quê? Ó? Ele reagiu o alumínio com óxido de ferro 3 e produziu o quê? Ferro. Ou seja, o alumínio e o ferro, eles trocaram, tá? Eles trocaram de lugar. Ou seja, teve uma reação de simples troca, tá? Porque o ferro tem mais tendência de ganhar elétrons do que o alumínio. Se o alumínio está sozinho e com o ferro onde ele está reagido, o que acontece? Eles trocam literalmente de lugar. Só que aqui nós temos outra coisa. Eu vou formar o óxido de alumínio. O óxido de alumínio, pessoal, Al3+, que é a carga do alumínio, isso é tabelado. Para a gente descobrir isso aqui, pessoal, nós teríamos que fazer o quê? Pegar, né, o número atômico do alumínio e fazer a distribuição eletrônica que a gente ia descobrir aqui. Com o óxido, como ele trocou, ele vai formar o óxido de alumínio, certo? Como que vai ficar aqui? Então, a gente tem que fazer 2 e 3. O que vai acontecer aqui, pessoal? Mesmo esquema. O óxido de alumínio, Al2O3. Tá certo? Então, nós temos exatamente isso daqui. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Agora, com essas informações, a gente consegue montar a equação. Montando a equação, ó, vamos fazer ela de preto aqui. Então, nós temos alumínio na presença de óxido de ferro 2, quer dizer, desculpa, 3, tá? Porque é FO3. Formou o quê? Formou o ferro mais o óxido de alumínio. Tá legal? Tá vendo? Teve uma reação de deslocamento aqui em relação a isso. Agora, pessoal, como que a gente faz? Nós podemos fazer o balanceamento. Para antes, né? Faz o balanceamento para depois aplicar o cálculo estequiométrico aqui. Então, ela envolveu aqui outros conceitos, tá certo? Fica fácil. O balanceamento, pessoal, se nós fizermos o balanceamento, vai ser super simples. Só colocar um 2 aqui na frente e um 2 aqui na frente. Último elemento a ser balanceado, oxigênio. Penúltimo, qualquer outro. 2 alumínios, 2 alumínios. 2 ferros, 2 ferros. 3 oxigênios, 3 oxigênios. Legal? Agora, pessoal, a gente consegue fazer alguns cálculos. Mas antes disso, vamos descobrir, tá? A massa molar de algumas coisas. Tá vendo que aqui, pessoal, ele tá falando aqui, ó.
A reação de uma mistura de 54 gramas de alumínio com 160 gramas de óxido de ferro produziu 67 gramas de ferro. Ou seja, nós não tivemos uma total reação. Porque ele está perguntando, o rendimento percentual da reação foi de... né? Foi próximo de... O que acontece, pessoal? Em relação... Vamos considerar, vamos calcular, tá? A massa molar de cada substância. Tá vendo que do óxido do alumínio não nos interessa, porque em nenhum momento ele fala aqui no enunciado. Então vamos pegar e fazer o seguinte, ó. Alumínio. Vale quanto? 27, né? Ó, 27 gramas por mol. Que ele tá falando aqui, ó, 27 gramas por mol. Vezes 2, ó. Cada mol, ou seja, cada número que eu tenho aqui na frente, tá? Seria, se fosse 1, é cada mol. Tá vendo que eu tenho 2 aqui na frente? Eu tenho 2 mols, tá? Eu não tenho 2 alumínios? Cada alumínio pesa 27, ou seja, cada mol de alumínio não pesa 27? Se eu tenho 2, então eu tenho um total de 54 gramas de alumínio, tá legal? Agora... óxido de ferro 3. Como que a gente faz essa conta aqui, pessoal? Pega aqui, ó, o alumínio. Vamos pegar aqui, ó, ferro. Eu tenho 2 átomos de ferro vezes... Quanto que pesa cada ferro? 56 gramas por mol, certo? Oxigênio. Eu tenho 3 átomos de oxigênio e cada um pesa 16 gramas. Só aqui, pessoal, eu vou ter quanto? Quanto que é 2 vezes 56? 112 gramas, só de ferro. E de oxigênio? Eu vou ter quanto? Eu não vou ter 48? 3 vezes 16, 48. Ou seja, somando os dois, 112 mais 148 vai me dar quanto? 160 gramas por mol. Essa é a minha massa molar de óxido de ferro. Opa, então tá batendo, não tá? Eu tenho quanto aqui, ó? 160 gramas. Tá certo? Agora, antes de mais nada, pessoal, o que a gente tem que verificar aqui? Ele tá falando que produziu 67 gramas de ferro. Aqui, pessoal, na equação que nós balanceamos na reação, a gente tem que entender que é como se fosse 100%. Se todo alumínio reagisse com todo o ferro, né, com óxido de ferro, formaria 2 ferros, ou seja, 2 mols de ferro. Esses 2 mols de ferro, pessoal, pesa quanto? Cada ferro não pesa 56? Ó, 56 gramas por mol, não é? Se eu tenho 2, vai me dar quanto? Vai me dar 112 gramas. Então, em relação ao cálculo estequiométrico aqui, tá batendo. Todo ele tá batendo, não é? Ou seja, se fosse 100%, quanto que me formaria? 112, não é? A gente descobriu as massas. Mas quanto que temos aqui? Produziu apenas 67 gramas. Agora vamos montar a regra de 3. Como assim? Quantos por cento tem esse rendimento, essa reação aqui, ó? 112 gramas não equivale a 100%? 56 gramas, eu vou ter quanto? Eu vou ter X. Regra de 3. 112 vezes X, né? É igual 56 vezes 100. Tá legal? Então, a gente... 56 não, pessoal. Olha lá, ó a confusão, ó a confusão. É 67, tá? Desculpa aqui, ó. 67 gramas, olha lá. Acontece, tá certo? Desculpa o erro. 67 vezes 100, tá? Então, como que vai ficar aqui? 67 vezes 100... a gente pode pegar, vai dar quanto? 6.700 dividido que o 112 tá do outro lado, multiplicando, x igual a... Pega a calculadora aí, quanto que vai dar? 6.700 dividido por 112 vai me dar 59,8.
Tá legal? Não temos essa resposta, mas temos o quê? Aproximadamente 60. Não é bem próximo de 60, que ele até fala, ó, a reação foi próximo de... Tá certo? Entenderam como eu montei em relação? Primeiro eu montei as fórmulas para entender o que está acontecendo, expliquei o processo de oxirredução, tá? Desculpa o equívoco aí da massa, porque a gente vai fazendo, né? Aqui vai lembrando, mas a gente não pode esquecer que foi 67, não 56, tá? Agora aqui, tá? Que eu consertei, agora fica claro. Tá legal, pessoal? Então, desculpa o meu erro aí. E fazemos os cálculos estequiométricos aqui bem próximo, porque ele fala o quê? É 59,8%, então próximo de 60. Tá legal, pessoal? Então, acredito que é um exercício não tão difícil, quer dizer, eu acho que o início, até descobrir as fórmulas químicas, pode ser um pouquinho mais difícil, tá certo? Então, sem mais delongas, se você chegou até aqui, coloca, ó, hashtag classificação das reações ou hashtag exatamente, tá? Dúvidas, coloca também no comentário que é de extrema importância vocês colocarem as suas dúvidas aqui, tá? Assim que eu visualizar, eu também já tiro ela. Eu reforço o convite para ser membro, pessoal. Além de ajudar o canal a crescer, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal, tá certo? Então, eu conto com o apoio de vocês e é claro que vocês estão me apoiando imensamente, vocês estão curtindo, compartilhando e comentando, isso é muito importante para a gente ganhar visualização aqui e o YouTube entende que vocês estão gostando e está divulgando cada vez mais o canal. Fica aqui o meu muitíssimo obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo, tá certo? E se vocês quiserem que eu grave outro tipo de vídeo, uma aula, uma série, uma curiosidade, qualquer outra coisa do mundo da ciência, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já gravo esses vídeos para vocês, tá certo? Então, conto com o apoio de vocês, até o próximo vídeo, aquele abraço e valeu!